Tá na hora das Small Caps. Oito empresas que nós vamos falar hoje nesse vídeo, Small Caps, e com os seus potenciais de valorização. Mas antes, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E você que já me segue, que já é inscrito, dá aquele like e ajuda o canal aí. Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp todos. Vamos para essa lista de Small Caps que está recheada de oportunidades. Fala investidor e investidora, muito está se falando sobre a valorização da Bolsa. Com a queda de juros iminente aí, previstas pelos analistas do mercado, tudo indica que a Bolsa continuará subindo mais do que já subiu nesses últimos 12 meses. É um movimento até que natural. Quando a taxa de juros cai, as bolsas sobem. E uma área específica da Bolsa são as Small Caps. O que são as Small Caps? São empresas menores, empresas com valor de mercado um pouco menor, estamos falando aí algo em torno de 2 bilhões de dólares. Diferente de Petrobras, Vale, Ambev, são gigantes, são as empresas gigantescas. Nós estamos falando aqui de empresas menores. Qual que é a grande desvantagem, vamos assim dizer, dessas empresas menores? Liquidez, elas são menos negociadas, automaticamente elas têm uma volatilidade maior, tanto uma compra grande ou uma venda grande movimenta o valor da ação sem motivo nenhum relacionado à empresa. Isso também é bem ruim. Elas estão propensas aí a mudanças drásticas de mercado, como são empresas menores, qualquer tipo de mudança na economia, seja local ou uma mudança na economia até mesmo global, mexe um pouco mais com essas empresas. Mas a grande sacada aqui é a valorização. Elas também têm um potencial maior de valorização. É muito mais fácil você mexer uma empresa menor do que você tentar mexer uma Ambev. Não tem como uma Ambev dobrar de tamanho, uma Petro dobrar de tamanho. Elas já são as maiores das maiores nas suas áreas. Lógico, dentro das Small Caps tem também empresas que dominam a sua área de atuação. Inclusive nós vamos falar sobre uma delas aqui, inclusive de um grande investidor conhecido. O Barsi gosta de uma dessas Small Caps aí e é investidor assim de carteirinha e de longa data dessa Small Cap que nós vamos falar. Mas são 8 no total. E lembrando, nada aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom, pessoal? É para vocês estudarem. O material aqui é para estudo, para você parar, pensar, pegar alguns insights, algumas ideias e ver se encaixa na sua carteira, na sua estratégia, pensando sempre em um longo prazo e você está buscando a sua independência financeira. Outro ponto que vale a gente ressaltar aqui, vocês já estão vendo na tela as 8 empresas que nós vamos estar falando, mas elas não são necessariamente pagadoras de dividendo. Existem small caps que pagam dividendo, mas a grande maioria não paga dividendo, justamente porque essas empresas utilizam o seu lucro para estar reinvestindo no próprio negócio, ou seja, você ganha dinheiro com a valorização da ação. Tem lá suas exceções, nós temos small caps que são líderes na sua área de atuação. Como ela é líder, ela em teoria não consegue crescer muito mais. Ela já é uma empresa grande, já é uma empresa formada. Então ela divide com os acionistas o seu lucro, uma parte do seu lucro. Vocês estão acostumados aqui, eu mostro sempre os indicadores aí, os preços tetos, o preço justo do Bazin e do Benjamin Graham. Vou mostrar nesse vídeo também, conforme a gente for falando dessas 8 empresas, mas vocês vão ver que tem possibilidade de empresas negativas. Os indicadores das small caps elas tendem a ser bem mais esticados. São empresas que você vai ter que estudar com um pouquinho mais de detalhe. Vai lá no Google, põe o ticket da empresa, o RI, Então você põe RI e o ticket, ou ticket RI. E o Google vai trazer para você o site aí de relação com o investidor dessa empresa específica para você estar estudando o material nos mínimos detalhes. Lógico, no site do Investidor 10 tem muitos indicadores fundamentalistas já detalhados. Eu vou pincelar alguns aqui, que vocês já estão acostumados. A empresa que chamar a sua atenção, você entra no site lá do Investidor 10, pesquisa, dá uma olhadinha nos indicadores, depois vai no site do RI e termina de fazer sua análise para então tomar a decisão se vale ou não o risco de estar adicionando essa empresa na sua carteira. Vamos embora para a lista, são 8 empresas, vamos que vamos, fica comigo até o final. Pessoal, nesse gráfico aqui, vocês conseguem ver a variação dos últimos 5 anos do índice das small caps brasileiras, é o SMLL. Vocês podem ver que nós ainda não retornamos ao pico histórico. Foi um bem antes da pandemia, pouquinho antes da pandemia, e um antes dessas altas
da taxa de juros. A alta na taxa de juros acaba tirando dinheiro da bolsa, movimentando para renda fixa. O pessoal começa a comprar mais títulos de renda fixa, um investimento mais conservador, em teoria mais seguro, e que estavam pagando bem. Nós estamos falando de quase 14% aí da taxa básica de juros. Mas vocês já podem ver uma recuperação, justamente porque o mercado tem essa expectativa que agora em agosto comece a baixar os juros. Eles não vão cair do dia para a noite, pessoal, não se desespere. Então ainda tem tempo, vai fazendo seus aportes, não façam loucura, pensem, analisem antes de estar aportando. Aqui embaixo eu fiz um comparativo, né, do gráfico das small caps com o Ibovespa e o IDIV, o nosso índice das boas pagadoras de dividendo. Pode ver que ele ainda não deu a pernada de alta. A bolsa subiu, o IDIV subiu, mas o índice de small caps ainda tem chão para rodar. E do lado direito, se você tivesse investindo R$1.000 há 5 anos atrás, o quanto você teria hoje? Se você é muito conservador, uma dica é o quê? Compra o índice. Compra o índice de small cap, deixa lá no cantinho da sua carteira destinado a small caps, porque você vai conseguir acompanhar essa pernada de alta sem correr aí, talvez, a volatilidade ou o risco de escolher 1, 2, 4, até, 8, 10 ações small caps para complementar a sua carteira de ações. Dito isso, vamos para a primeira. A gente já começa com uma empresa muito conhecida, já apareceu em algumas listas aqui no canal. Eu particularmente invisto nela. Estou falando da Goal 4, a metalúrgica Gerdau. R$12,96 no momento da gravação do vídeo. Teve uma valorização de mais de 40% nos últimos 12 meses. O preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, indica sim o desconto. Pagou quase 10% de dividend yield nos últimos 12 meses e tem um potencial de 189% de valorização segundo o Graham. E segundo o Bazin, ela já está ali no seu preço teto, uma valorização de 11 a 12% no máximo. Gosto demais da Gerdau, uma empresa que paga dividendos, é uma empresa muito grande, tem vários braços, realmente é relevante no seu mercado de atuação. Passo para 3R Petróleo, é uma empresa que não paga dividendo. Assim sendo, nós não conseguimos ter o ranking do Bazin aplicado nela, porque se não paga dividendo, não encaixa na fórmula do Bazin, mas ela tem aí um potencial de desvalorização segundo a fórmula do Graham de 5%. Por que ela está na lista, Fábio, se ela não tem possibilidade de subir, de elevar, né, o seu preço justo? Ela tem sim, é uma small cap, está em crescimento, reinveste todo o lucro que tem nela mesma, tem uma certa dívida, porque ela comprou vários polos aí da Petrobras, e esses polos estão começando agora a render dinheiro, a render valores para a 3R Petróleo. Então, aqui a aposta, vamos assim dizer, é no crescimento da empresa nos próximos anos com esses poços maduros da Petrobras, que ela compra, revitaliza e faz esses poços gerarem mais e mais petróleo e gás. Legal? Vale a pena estudar, é uma baita empresa. Já teve empresa que fez a mesma coisa que ela e se deu muito bem. A 3R está, por enquanto, seguindo um plano estratégico muito bacana, mas você tem que estudar com carinho. Kepler Weber, KEPL3. Bom, pessoal, aqui a gente fica meio que no 0 a 0. 33% de potencial de rentabilidade seguindo a fórmula do Graham e menos 33% seguindo a fórmula do Bazin. Podem ver aí, ela pagou um dividend yield de 10%. Você fala, nossa, Fábio, mas pagou 10% de dividend yield? Por que a fórmula do Bazin está jogando para baixo aí? Não fala que ela pode subir. Se você pegar o histórico de pagamento da Kepler, você vai ver que não é essa média de 10% sempre. E para você estar utilizando aí a fórmula do Bazin, ele se utiliza dos últimos pagamentos para ver se a empresa é ou não uma boa pagadora de dividendos. Mas vale a pena você estudar. CBA, a CBAV3. Não aparece muito, então eu coloquei um resuminho para vocês, mas basicamente é uma empresa aqui em São Paulo e ela trabalha na área de produção de alumínios. Por um acaso, a sede dela é na cidade de Alumínio, em São Paulo. P sobre VP de 0,53, o preço sobre lucro de 3,8, não está muito esticado. O preço sobre valor patrimonial apresenta um excelente desconto. É uma empresa que custa menos do que R$5. Você não compra nem uma coxinha hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo não. E pagou 9,5% de
dividend yield nos últimos 12 meses. Muito bacana mesmo. Potencial, segundo a fórmula do Graham, de 232%. Vamos triplicar o patrimônio aí, se tudo der certo para a CBA. É uma empresa que fica esquecida, né? A small cap ela sofre muito. Ela teve aí quase 70% de desvalorização. Essas empresas elas apanham demais. Pensa assim, são poucos analistas de mercado olhando para ela, então é pouca divulgação, são poucos fundos. Ela não tem uma liquidez muito grande, então fundos grandes não conseguem participar de empresas como essa. Por isso também a dificuldade delas atingirem o seu valor justo ou o seu preço técnico. Mas tem potencial e é uma empresa que paga inclusive dividendo. 300, TTEM3. Bom, a 300, pessoal, ela pagou um dividendo simbólico, menos de 1%. O P sobre VP dela está em 2,3%. O preço sobre lucro está em 10%. Ela tem um potencial de desvalorização seguindo a fórmula do Graham. Ou seja, é uma empresa small cap, está ali na lista de small cap recomendada, mas seguindo os indicadores, ela não tem potencial de valorização. Mas, de novo, é uma empresa que está se reinvestindo, né? Todo o capital dela, o que ela consegue gerar de lucro, ela reinveste nela mesma para buscar um crescimento na sua área de atuação. Tanto que ela teve uma valorização de quase 60% nos últimos 12 meses. Nós estamos falando aí de uma média de 5% ao mês. Foi um crescimento realmente bacana. Quem pegou essa pernada está muito feliz. Seguindo a lista, outra queridinha da minha carteira, dona aí de alguns empreendimentos para ultra ricos, para uma classe alta. Nós estamos falando da JHSF3. Fim de semana agora eu estava lá num dos shoppings dele, ali no Outlet Catarina. A JHSF3 está com desvalorização nos últimos 12 meses. A cotação custa pouco mais de R$5. P sobre VP abaixo de 1. Preço sobre lucro 6,3. E um dividend yield de 6,3. Ela costuma pagar dividend yield, tá, pessoal? Mas não são dividendos altos. Ela reinveste muito o seu capital, reinveste muito o seu lucro nela mesma. Ela tem muitos empreendimentos em andamentos. Inclusive, aí a Fazenda Boa Vista está abrindo uma terceira fase. O Outlet Catarina está tendo uma expansão. Então ela realmente está se reinvestindo. E quando concluir esses reinvestimentos, vão começar a gerar mais lucros ainda, o que faz o valor da empresa subir. Essa é a ideia. Eu gosto muito da JHSF. Eu tenho ela em carteira já há um bom tempo. Não estou preocupado. Tá quietinha lá. Sempre que dá uma queda mais acentuada, eu aproveito e faço um novo aporte. Potencial, segundo o Graham, de 120% de valorização. Ou, segundo o Bazin, desvalorização de 22%. Essa daqui, o Barsi, não é que ele é fã, o Barsi é sócio, mas sócio de carteirinha. Nós estamos falando da Unipar Carbocloro, a Unip 6. Seguindo a fórmula do Graham, ela não tem potencial de valorização, já pelo Bazin 48%. Por que que ela entra aqui? Uma, ela é um small cap. Dois, ela é líder na sua área, então é muito bacana. Como ela não tem muito para onde crescer e ela é líder, ela gera muito caixa, ela gera muito lucro, o que ela acaba fazendo por consequência? Distribuindo esse lucro com nós acionistas. O Barsi fica felizão da vida quando a Unipar solta aí seu cronograma de pagamento de dividendos. Nos últimos 12 meses foram mais de 16% de dividendo, dá mais de 1% de dividendo ao mês. Pessoal, é dividendo pra caramba como empresa. Mesmo com os índices ali do Bazin, do Graham, mostrando que não tem muito potencial de valorização, nós estamos falando de small caps. Esses índices não se aplicam muito bem a small caps. E é um small caps que paga rotineiramente dividendos. Então, se eu fosse você, estudava com carinho, mesmo com um precinho mais esticado, vale a pena você estudar, talvez reservar aí um valorzinho para, se ela tiver uma queda ou outra, porque sempre tem, você está fazendo o seu aporte. Para fechar com chave do ouro, a Tupi 3, ação de quase 25% nos últimos 12 meses, preço sobre lucro de 6,3, P sobre VP de 1,20 e pagou simbólicos 4,6 de dividend yield nos últimos 12 meses. Tem potencial de valorização segundo o Graham de 69% e desvalorização segundo o Bazin de 59%. Fica ali meio que no 0 a 0 se você fizer uma média. É a última empresa que está integrando aí essa lista de small caps do site do Investidor 10. Para você que me segue, sabe que eu utilizo bastante o site do Investidor 10. As carteiras recomendadas, eu não sigo as carteiras, sendo bem sincero e transparente com vocês, mas elas servem para nos dar um norte e aí talvez dar ideias para a gente estar estudando, como eu estou passando para vocês nesse vídeo. Estudem. Eu acho aí que talvez
umas 2 empresas, talvez 3. Vale muito a pena você estudar no detalhe dessa lista. Comenta aqui, coloca nos comentários, você gosta de small caps? Você investe em small caps? Qual small caps faz parte da sua carteira de investimento? Troca a figurinha. Se você quer que eu fale de alguma específica, coloca aqui, eu vou ter o maior prazer de ir lá no RI, estudar a empresa, caso eu não conheça, e trazer a informação para vocês. Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, um grande abraço, excelentes investimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!